Fala galera, tudo tranquilo? Estamos aqui para fazer uma análise, tá? Não é a correção da prova da UERJ agora, beleza, gente? É para falarmos aqui da prova como um todo, né? A gente entender o que foi cobrado, o que não foi cobrado, nível de dificuldade das questões, nível de dificuldade da prova como um todo. A gente realmente bater um papo e naturalmente entender como é que foi esse retorno, né, de prova discursiva da UERJ. Uma prova que, assim, de imediato eu já posso falar que foi num nível um pouquinho acima de pelo menos os 2, 3 últimos anos, né, de provas discursivas que havia acontecido, né, 2020, 2019, 2018, ok? Num aspecto geral, a química, ela veio com um fator surpresa, né, que foi aquela questão de constante de hidrólise, que, sendo bem sincero, tá, por quem já me conhece sabe que eu detesto ficar inventando história. Eu já não ensinava aquele cálculo de constante de hidrólise há um tempinho para os meus alunos, tá? Porque não era característico da UERJ e nem do próprio Enem. Tá? Em São Paulo é mais comum e tudo mais, então realmente aqui para um trabalho mais específico para a UERJ não dava. Então realmente surge como um fator surpresa, apesar da gente ter visto hidrólise, né, pelo menos, né, o que eu sempre falo, né, quando vem uma questão muito difícil, você pelo menos tem que se agarrar, né, a um pentelésimo que seja ali para você, né, ir se organizando. Beleza? E ganhar um pontinho, né, a mais a menos, que, por exemplo, uma medicina da vida é realmente muito mais complicado. Então, sim, eu achei a prova mais difícil, tá? Mas, assim, eu tenho que falar, eu não tô aqui para ficar tirando onda, tá, galera? Porque, na verdade, o que eu tô fazendo aqui no YouTube, gente, é de fato algo que eu realmente sempre prezei por um bom trabalho, né? Sem muita presepada. Vejam aí que meus, né, vídeos são sempre muito simples, né? Para mim, cara, o vestibular, por mais que a gente tenha hoje a tecnologia em mãos e tudo mais, o feijão com arroz de qualquer estudo para concurso, ele ainda é fundamental. Então, por exemplo, você conhecer bem a prova, né, trabalhar em cima dos temas mais recorrentes e tudo mais, cara, é o beabá. E, cara, não deu outra. Né? Eu fiz esse intensivo de 3 semanas, ok? 3 semanas, foram as 3 últimas semanas, né, que a gente, né, anterior à prova, né, entre o Enem e a UERJ, tá? Eu já estava fazendo um trabalho no canal de membros, ok? Aqui do YouTube, muito legal. Quem puder, seja membro do Kibio, cara, né? Tem um trabalho específico para a UERJ e a tendência é só aprimorar para os anos seguintes, beleza? A gente tem, né, agora o 2024 vindo, ok? Em que eu vou lançar extensivos aqui online também, né? Também vai ter um extensivo presencial em Niterói, certamente, no Rio, talvez, estou recebendo aí alguns convites para ter, né, um espaço também para um extensivo, ok, de Biologia e Química, visando o Enem e o UERJ. Então, assim, tem muita coisa boa para 2024, tá? Não deixem aí de me procurar ou no Telegram ou no Instagram para vocês saberem mais novidades aí de 2024. Só que eu espero realmente que quem me procura é quem não fez essa prova, né? Quem está vendo aí o vídeo mais para entender como é que é o próximo ano e se preparar para a próxima prova. Para quem fez hoje, cara, realmente eu espero, né, que vocês tenham sucesso, aquele lance, né, da aprovação, né, juntando aí meu aniversário, que é 9 de dezembro, mais Natal, mais aprovação em janeiro, aquele combo, né, que vocês podem mandar em forma de Pix para compra direta de bebida alcoólica, beleza? Sim, é para isso que eu vou fazer. Já foram enviados alguns e como eu sempre gosto de provar, eu mando a foto para mostrar o destino, né, que é o envio desse Pix, tá? Eu não estou vendendo, não estou revendendo, é para consumo próprio, é presente, beleza? Então, galera, é basicamente isso. Tá? Então eu fiquei muito feliz como primeiro ano aqui nesse mundo virtual de maneira mais contundente, né, com cursos oferecidos e tudo mais.
Até ano passado ainda estava tudo muito tímido. Esse ano realmente vendi um curso lá aqui no YouTube, né, no clube de membros. Eu estou para lançar um ensino médio completíssimo aqui no YouTube. Porra, em 2024 vai estar com ele inteiro, planejamento e tudo, para vocês terem conteúdos. E o que já está engravado em termos de questões que eu já fiz, meu irmão, tudo bonitão, um complementando o outro. Cara, eu não tô aqui para fazer zoeira, eu não tô aqui para fazer, né, quem tá esperando um vídeo rápido, né, zoado, cara, não esperem nada de mim nessa pegada, porque não vai ter dancinha, vai ter as brincadeiras que eu faço aqui normalmente com a galera, pra gente fazer, pelo menos, né, de que esse momento difícil, né, que é o vestibular, um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, mas, cara, dentro de uma linha bem coerente, bem razoável de um trabalho. Então eu acho que eu mais do que provei isso, que eu não estou aqui de sacanagem, não estou aqui para, né, ficar enganando ninguém. Esse intensivo, ele veio para realmente consolidar o meu trabalho aqui. Então, assim, não pense que eu estou trazendo imagens e tudo mais, não achei nem todas, né? Procurei aqui rapidinho, mas a ideia de mostrar a linha do meu trabalho, né? A linha do meu trabalho, que é uma linha muito simples, beleza? Muito simples, de organização de conteúdo, de entendimento da prova, do que é mais cobrado, do que é menos cobrado, tá? Fazer com que de uma forma, né, dentro de um planejamento, de uma estrutura, você consiga revisar o máximo desses conteúdos próximo à prova, ok? E é claro que com um extensivo que eu estou lançando, cara, você vai poder ver novamente uma cacetada de vezes e no ano que vem, seja para o Enem, seja para o UERJ, você vai estar voando, beleza? Então, galera, só para vocês terem entendimento, beleza? Em relação ao planejamento, tudo que está em amarelinho aqui, cara, isso aqui foi lançado, tá? Na mídia, não tem modificação não. Foi aí no Telegram, foi no Instagram, tá tudo lá com data marcada. Isso aqui foi o que eu organizei para a galera. Inclusive, ó, o contato continua o mesmo para quem tem interesse 2024, beleza? Vale a pena dizer, ó, que eu tô aqui, ó, né, no projeto do MIA, ok? Da MIA Mentoria, tá? A minha mentoria vai ser um aplicativo visando a organização do estudo de vocês. Então, eu estou por trás da parte pedagógica desse aplicativo, ok? Conheço esse aplicativo, tem coisa direcionada para o UERJ, já tem correção instantânea das discursivas, a gente está acertando também em questão de redação, correção de redação no estilo da UERJ, beleza? Cara, é um trabalho que foi lançado agora e que ano que vem vai estar 100% funcional para vocês. Beleza? Então é muita coisa maneira para 2024. Beleza? Então tudo que está em amarelinho, cara, foram os temas que a gente acabou batendo aí. E pode ter outros, tá? Pode ter passado aqui, porque realmente é muita coisa. Né? Fora que algumas coisas foram repetidas, né? Estequiometria, a gente viu, né? E tirando, galera, tô esquecendo, né? Que a gente teve uma semana de aula aqui no YouTube de grátis pra galera, né? Em que nessa uma semana coincidiram vários assuntos. Então, assim, realmente o nível de satisfação que eu tô para esse trabalho é muito grande, beleza? Então vamos começar aqui com a biologia, beleza? Biologia aqui, ó. Primeira questão maldosa demais, tá? Eu trouxe aqui a espermatogênese, ó, tá? Que é o tema central desse assunto. Repare que eu fiz aqui, ó, botei as questões, quando é que eu fiz, beleza? Ó, intensivo do UERJ, logo na primeira semana, tem aqui o esquema da espermatogênese, falo, né, bastante disso. Vocês tinham que ficar ligados, ó, eu usei até como base uma questão antiga também da UERJ, só que ele veio com um nível de maldade aqui muito grande. Então essa questão certamente teve um índice de acerto pequeno, porque lembrem que na anáfase 2, quando separam as cromátides irmãs, o que acontece? Duplica o número de centrômeros. É o único momento que, de fato, na divisão celular, o número de cromossomos está duplicado. Beleza? Porque normalmente a gente duplica o quê? O DNA. Beleza? E nesse momento ele está com os centrômeros duplicados. Então, assim, questão maldosa, um nível realmente, assim, eu considerei difícil, tá? Difícil. Já vi que tem muita gente reclamando, tá? Essa questãozinha. Maravilhoso?
Então, vamos lá, tá? Então, a ideia aqui hoje é fazer uma análise das questões, mas, como eu falei, ó, de um tema extremamente frequente, beleza? E bastante trabalhado, tá? Essa questão fiquei feliz demais, porque assim, eu fiz 2 simulados, esse é o segundo simulado que eu fiz, beleza? Disponibilizado, de grátis pra galera, beleza? De grátis, a galera, porra, né, pôde fazer. E o que acontece? Né? Ele está falando, ó, em relação a um protozoário que causa determinada doença, mas não se aloja nas glândulas salivares do inseto transmissor. E olha só, ele pede aqui, ó, ainda cite a doença, ele, né? Eu peço, né? Que não é transmitida pela picada do respectivo vetor. Então lembra que a gente tem a questão do Barberini, esse, né, desgramento, ele te pica e caga na tua cabeça, não é isso? Só que ele caga jogando ali junto às fezes, né, o protozoário e você acaba se contaminando. Então fiquei muito feliz com essa questão, porque é óbvio, tava todo mundo esperando quem? Covid, né? Inclusive eu. Só que eu falei, né? Covid é aposta o quê? 1.2, né? Aposta baixa. Então, assim, é claro e evidente que a UERJ sempre gostou de doenças, tá? Então, abrir o leque para vocês estudarem outras doenças era importantíssimo, tá? Então, estava aqui no nosso queridíssimo simulado, quem fez, né, teve muito mais facilidade. Tá? Então, assim, eu considero essa questão, até por doença de Chagas ser uma doença relativamente comum para o estudo da galera, eu considero essa questão uma questãozinha média. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Tá? E aí, vem a questão para mim fácil, tá? Essa questão é fácil. Uma questão trazendo os conceitos bem tranquilos, né, de heranças, né? No caso, uma herança ligada ao sexo, junto com uma autossômica, né? Trouxe aqui, ó, na semana 3, ó, aula 9, né? Ou seja, aqui no nosso intensivo foi essa revisão que eu faço aqui, ó, de todas as heranças, ela foi feita em cima, né, da hora, bem na semana da prova, né? Porque eu deixo genética sempre para dar uma olhada. A genética na UERJ dificilmente cai muito complicado, dificilmente, tá? Mas essa aqui realmente eu entendo como uma questão tranquila. Show? Beleza? Maravilhoso, tá? Aí vem uma questãozinha e eu concordei, né, bastante com os alunos, dizendo que a ideia de algumas questões ambíguas, meio que a galera ficou com dificuldade em o que ele estava se referindo de fato, né? Muita gente teve essa complicação, tá? Eu gostei, assim, dessa questão porque foi um tema que eu gosto muito de usar como exemplo do quão é importante você entender a prova. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente dá evolução, a gente acaba falando de alopatria e de simpatria, beleza? Aí, cara, uma das mensagens que eu mais recebo é: e o que é especiação parapátrica? E o que é especiação peripátrica? Cara, chance de cair qualquer classificação dessa é muito difícil na UERJ, sendo que a única questão que caiu de fato o termo alopatria e simpatria é essa aqui, que eu saiba, que eu vi no meu programa de questões. Então, assim, você ficar perdendo coisas, né, com o além, cara, é a pior coisa que o aluno ele pode fazer. E eu sou um cara que eu sou tarado pela questão da otimização do tempo, porque a biologia ela é uma matéria muito complicada para você estudar, né? Muita coisa, porra, nome pra caceta e tudo mais. E eu acho um equívoco absurdo de qualquer professor achar que biologia é a única matéria do vestibular. Meu irmão, você não pode ficar perdendo tempo. Para mim, assim, é a minha visão, gente, dando coisas que a chance é mínima. Se o aluno não está dominando aquilo que, porra, tem a frequência, uma chance muito maior de cair, tá? Então, assim, em relação a essa questão, eu acho ela difícil, né? Para entender realmente o que né, o cara estava querendo, beleza? E você realmente saber os conceitos de alopatria e simpatria, né, que realmente não é bem tranquilo. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Bom, aí viemos com um clássico, né, cara? Essa questão, só para vocês terem ideia, eu fiz 2 vezes, tá?
para falar de saturação, afinidade, né, oxihemoglobina e tudo mais, tá? Eu considero uma questão média, tá? O conceito não é tão simples, beleza? Mas ele é muito falado, tá? E até mesmo por mais que a gente não tenha falado não tenha vindo, né, o termo COVID, né, na prova, essa questão da saturação foi uma questão muito falada ao longo da pandemia. Então, assim, eu falei com a galera, olha só, pode, meu irmão, COVID, não vai cair detalhe, né, do vírus que vocês não sabem. COVID, o cara pode puxar inúmeros o quê? Inúmeros links, beleza? Né? E aqui estava um link, porque o que mais que se falou foi do aparelhinho que media a saturação, né, de oxigênio, né, no indivíduo que estava infectado, beleza? Então, realmente, assim, um tema muito trabalhado que o torna essa questão média, mas é um tema razoavelmente específico, beleza? Tranquilo? Show de bola, tá? E aí, gente, veio essa questão 6, cara, uma questão específica também, porque ele pede o local de atuação, né, para reabsorção de glicose, beleza? Eu falei de excretor ó, também, ó, nas duas etapas, o excretor sempre foi um assunto muito curtido aí pela UERJ, ok? E aí, aqui nessa questão, ele tem essa questão aqui por si só, tá? Ele está falando de reabsorção ativa do sódio, beleza? Na verdade, essa questão é muito mais de transporte transmembranos do que excretor, mas eu utilizei ela como pano de fundo para revisar o excretor. E aí, ó, agora sim, ó, escrevendo aqui, ó, túbulo contorcido proximal, reabsorção principalmente de quem aqui, ó, né? Glicose, transporte ativo, relação, beleza? E, cara, bem tranquilo. Show? Eu até falo pra galera, pô, a galera vem muito, Vitão, e cotransporte, só de glicose. Cara, isso pode vir muito dessa pegada no texto e tudo mais. Não é a cara da UERJ cobrar tão especificamente cotransporte, ou transporte, né, ativo secundário, beleza? Mas, né, dava para matar essa questão com esse conceito bem razoável. Então, assim, eu considero essa questão difícil, principalmente pelo primeiro comando. Você tinha que saber, né, as regiões aqui do néfron. Né? A alça néfrica é mais clássico, né? Já caiu algumas vezes. Tá? E o túbulo contorcido proximal já não tão clássico assim de ser cobrado, mas de ser relacionado principalmente aí à questão da glicose. Show? Então acho uma questão difícil, beleza? Bem específica. E aí veio essa questão, cara, essa questão, quando eu vi, eu falei, eu provavelmente errei parte dessa questão, tá? Por quê? Primeiro que eu achei a questão maldosa pra caramba, tá? E ele pediu aqui, ó, cite duas funções digestórias não enzimáticas. E eu só pensei em duas, uma que está correta, que foi a ação contra micro-organismos, né? Ele bota no padrão resposta, já deu uma olhada, obviamente, né? E eu fiquei na questão da ativação do pepsinogênio, porra, fiquei com essa na cabeça, porque isso já caiu na UERJ, ativação de pepsinogênio, e ele botou essa ideia de função não enzimática, por mais que não seja... eu entendi que ele queria que eu não relacionasse algo atrelado à função, né, de catálise da enzima, de quebra, enfim, tudo mais, mas eu fiquei num cagaço e acabei colocando, porra, besteira lá relacionada à homeostase dos sais, enfim, falei alguma merda lá, inventei essa porra, mas porque realmente não estava vindo uma segunda situação na minha mente. Eu realmente tive dificuldade com essa questão, tá? Então provavelmente eu vou perder algum ponto nessa questãozinha aqui, tá? E aí o que acontece? Então assim, eu achei difícil, só que a UERJ, aí que eu falo, cara, aí que eu falo para vocês o quão é importante vocês fazerem para a UERJ. Cara, não são só as provas antigas discursivas, tá? As discursivas, tá, já caíram, porra, né, repetido trocentas vezes, mas você tem que fazer aqui também, cara. E principalmente as antigas.
tem uma questão antiga da UERJ sobre planta carnívora, que ele vai fazendo modificações exatamente do ambiente que a planta carnívora ela está, sacou? Então é isso que eu falo, cara. Muitas vezes a galera fica na taradice de fazer prova discursiva, fica pegando prova de São Paulo, que nada tem a ver muitas vezes com a UERJ, perdendo tempo e tudo mais, e a resposta está ali numa prova de exame de qualificação, sendo que o exame de qualificação, cara, tem questões praticamente iguais discursivas, o cara só adapta para discursivo. Tem várias, assim, várias. Então, assim, essa questão eu não trabalhei no curso, né, porque realmente ela foge muito padrão, é um fator inovador, era interpretativo, mas, como eu falei, dava para, né, conseguir um pontinho ou outro aqui, né, em relação a fator, né, a reposição aqui, principalmente de sais minerais, que essas plantas elas podem adquirir no alimento, né, no animalzinho que foi devorado. Beleza? Tranquilo? Então, assim, uma questão difícil também, considero ela bem difícil, tá? Não é porque eu vacilei que não, porque realmente você tinha que ter um senso de criatividade aqui bom, beleza? E eu realmente fiquei encucado com esse lance de não enzimático, beleza? Tranquilo? Então, show de boleta. Aí veio essa questão, essa questão muita gente também ficou em dificuldade, tá? Cara, para mim essa questão é aquela de estudo sobre evolução, tá? Sobre evolução, isso aqui a gente falou na segunda semana, né, do nosso intensivo da UERJ, né, falando de convergência, divergência. Na verdade, na semana 3 eu também falei de evolução, tá? Então na semana 2, semana 3, mas essa aqui eu utilizei para fazer análise de cladograma e eu acho que ela é mais a cara dessa questão do que a que eu realmente fiz para falar de analogia de homologia aqui de órgãos, beleza? E eu coloquei isso também, a questão da convergência, relacionado no meu simulado, tá? Então assim, cara, praticamente todas as questões, e é o que eu sempre falo, 80% a 90% da prova, ela vai estar de acordo com questões anteriores. Isso é fato consumado e, mais uma vez, comprovado aqui na prova, beleza? Então, realmente não tem muito por que você ficar pegando assuntos do além, beleza? Show? E aí vem a questão do vírus, para mim é uma questão muito boa, tá? Muito boa. Eu não falei especificamente, por mais que eu tenha feito esse esquema aqui com vocês, né? Falei da RNA positivo, dei até como exemplo, né? O SARS-CoV, né? O negativo influenza, eu sempre falo aqui do HIV, ok? Eu lembro que uma das turmas eu acabei falando até mesmo de antirretroviral e tudo mais, e falei da questão do PrEP, como é que estava sendo feito, mas eu não falei especificamente dessa droga, mas assim, essa questão ela vai muito de encontro com um texto, né, muito bem elaborado, tá? Essa questão é boa. Ele te dá o nome da enzima que te diz bastante a respeito, né, de como que o vírus ele atua nas nossas células, né? De fato, ele tem que integrar, ele tem que ligar o DNA dele ao DNA celular, ok? E partindo do princípio, né, que ele inibe, essa droga inibe, ele vai impedir essa ligação. Beleza? Tranquilo? Então, realmente, assim, essa parte da questão, acho que era até mais fácil, né, de colocar em relação dos termos evolutivos e tudo mais. Então, assim, eu considero essa questão média, tá? Porque parte do texto, realmente, da questão estava, né, no texto. Beleza? Então, assim, cara, é o que eu falo, não caiu o Covid, mas vários assuntos que você poderia, né, ir tirando ali um termo e acrescentando Covid e tudo mais, né, ajudou bastante as aulas a respeito de vírus e viroses, beleza? Certamente ela ajudou bastante. Beleza? Tranquilo? Então, aí veio essa questãozinha, né? Essa questãozinha 10, né? Aquela histologia
em que a UERJ gosta bastante. Eu tinha feito aqui, ó, na semana 2 aqui do intensivo, né, na aula 6, beleza? A gente falou bastante desse cara, tá? A gente não só falou, ó, como tem aqui, ó, as distribuições aqui, ó, né, que eu falo, né, em relação ao floema, que vai ser entregue, né, a todos os tecidos, né, o que vai de encontro aqui com a questão. E eu fiz o desenho aqui, ó, do vermelhinho, provavelmente eu falei, mas nessa aula eu também falei de transpiração, então provavelmente eu falei de cutícula, tá? E aí a gente já meio que mata parte da questão, certo? Botei até aqui os túbulos crivados, enfim, nessa questão, né, eu coloquei células porque já teve questões da nossa queridíssima UERJ relacionando esse papo. Então, assim, uma questão média também, tá? Questão média, mas muita gente não lembrou de cutícula, não fez a relação, o pessoal já está reclamando bastante aqui que não lembrou. Então, assim, considera uma questão média, tá? Não tão difícil. Beleza pura? Tranquilo? Então, vamos lá para a química para a gente dar uma olhada aqui nas questões de química, beleza? Galera, nem trouxe questões que eu fiz, tá? Porque por mais que eu tenha feito questões, né? Isso aqui é atomística, né, cara? A UERJ sempre vem com duas questõezinhas mais fáceis, tá? Essa aqui de ligação, show, questão tranquila, né? Você, porra, olhar aqui a temperatura de ebulição, só justificar aqui. Eram duas questões bem fáceis, tá? Bem tranquilas. E aí era só seguir aqui os comandos sem dificuldade alguma, tá? Então, duas questões bem fáceis de uma prova que, cara, eu fiquei de certa forma feliz porque no segundo simulado que eu trouxe um segundo simulado com muita conta. E, cara, veio muita conta. E é sempre a brincadeira que eu faço, né? O UERJ, mãe de todas e tudo mais. O corno me vem com essa questão aqui que, porra, dá, sei lá, 8, 25 dióxidos, né? Era 25, não me lembro mais de cabeça, de hidrogênio. Meu irmão, era uma relação gigante. Aí você tinha que jogar no ΔH, né, filho? E as contas de corno aqui, ó. Só número feio. Antigamente a UERJ dava os números mais bonitos. Então, assim, essa questão, eu acho ela média, porque assim, o assunto não é muito específico, né, galera? Olha só, a gente fez o ΔH aqui, ó, na revisão final. Eu fiz isso aqui no intensivo também, tá? Eu acho que 2 vezes, tá? Mas, inclusive, essa questão aqui, esse composto aqui, vocês devem se lembrar, né, desse desenho aqui na prova, mas tudo bem, tá? E aí, cara, assim, ΔH, né? Entalpia do produto menos entalpia do reagente. Então não tem nada demais. E aqui tem um outro lance, né? Que fiz a revisão de compostos orgânicos e aí eu botei aqui o butanoato de sódio, tá? Que é o sal orgânico que ele está se referindo, né? Se eu não me engano, na próxima questão. Então, assim, era uma questão média, mais trabalhosa aqui pelas contas. Show? Então, esse quadrinho aqui, ó, a gente já mete bronca e fala desse cara aqui. Essa questão também ela é média, tá? Por que ela é média? Porque o assunto cobrado não é tão absurdo, beleza? Eu botei aqui nessa questão, a gente viu muita concentração, e essa concentração é mais tranquila, né? Que ele te dá praticamente passagem de concentração comum para concentração molar, só que as contas muito feias, né? As contas feias demais, tá? E eu vou ser bem sincero para vocês, como eu sempre sou. Cara, eu tinha botado eu fiz o rascunho, né? Porque a minha preocupação era maior para fazer bem, né? A análise da prova e tudo mais. Né, eu fui fazendo tudo num rascunho primeiro, ao invés de botando direto, mesmo sabendo de botando a resposta, tá? Mas ainda eu queria fazer a redação, não li o livro, não fiz porra nenhuma para redação e tudo mais, mas eu queria ter uma horinha para fazer a redação. E aí, só que aí como eu demorei muito para fazer o rascunho, para já fazer as análises das questões e tudo mais, para ver o que eu poderia falar neste vídeo aqui, né, fui largando o aço,
né? E depois fui completando, nem olhando o rascunho que eu tinha feito, né? Loucura total. Mas enfim, aí eu errei 2 besteiras nessa passagem do rascunho para a resposta. Essa aqui, que eu acabei botando álcool, né? Que eu olhei função, eu botei álcool, rapidão, e depois eu vou mostrar para vocês a outra, que foi a de reação orgânica. Eu fiz toda bonitinho, né? E o cara, eu mostro para vocês ali depois. Eu botei o butioneno ao invés do nome certo. Eu achei a fórmula certa e botei o nome errado nessa correria. Aí fui um babaca mesmo, mas tudo bem, acontece. Meu objetivo muito maior era fazer a prova, né? Entender a prova do que fazer a redação e tudo mais, mas enfim. Essa aqui muito legal, não achei, cara. Eu sempre faço um esquema, mesmo esquema, cara. Mesmo esquema. Propriedades, né, físico-químicas do orgânico, né? E quem tem aí a anotação minha, depois me lembra aí qual a aula que foi, ó. Eu sempre faço essa relaçãozinha aqui, tá? Sempre essa. Não achei, né? Também não ia ficar igual um louco procurando isso aqui, né, em todas as aulas que a gente deu aí, né? Por mais que tenham sido 3 semanas, foram 3 semanas, né, de muita aula. Então eu sempre faço isso aqui, né? O ponto de fusão, né, dos compostos de cadeia normal são sempre maiores, né, do que os isômeros de cadeia ramificados, e quanto maior o número de ramificação, né, esse cara aqui seria maior. Eu botei até certo aqui, botei aleatoriamente, porque eu faço exatamente com 5 carbonos, né? E aqui você teria ainda, né, a possibilidade de ter 2 ramificações, né? Ou para cima, então, mas eu boto assim, tá bom, filho, bota aí, né? Tranquilo? Então seria mais ou menos a sequência, só que aqui ele está pedindo ordem crescente, né? Aí se o infeliz bota decrescente, como está aqui, né? Lambuza. Então assim, essa questão, ela também para mim ela se torna fácil, beleza? Porque era somente um entendimento tranquilo e ainda pediu porcentagem de carbono só para o cara criar mais alguma coisa. Então essa questão ela está bem tranquila, não era para ter grandes dificuldades nela. Beleza? Tranquilão? E aí, ó, essa questão de estequiometria é uma questão média, tá? Questão média também com contas não tão fáceis, beleza? Fiz essa questão aqui, ó, na revisão final, aula 1, e fiz também na semana na semana 3. Quem fez o intensivo comigo, cara, e as aulas da noite, meu irmão, vários assuntos foi repeteco do repeteco já na semana da prova, que caiu, tá? Como teve a questão lá da afinidade, da saturação, essa questão aqui eu fiz de manhã e fiz de noite, tá? A das reações de oxidação de alceno também, tá? Então, assim, lembrando que reação orgânica, cara, eu botei a cacetada de reação orgânica para vocês, né, no Telegram, tudo, porra, de grátis lá para vocês no meu canal do Telegram. Então, não deixem de aproveitar esses materiais que estão lá, bonitão. Show? Então, cara, isso aqui era muito semelhante, né? Aqui o único detalhe que você precisava balancear, certo? Para você ter a relação correta, né, do óxido de manganês com o clorato aqui de potássio, beleza? Então, era uma estequiometriazinha, e a relação que normalmente vocês têm dificuldade é porque o cara te dá a massa do produto. Então, essa massa aqui é quem está para 80%. Aí tu joga para 100% e depois faz o cálculo, né, direto, beleza? Bem tranquilo, bem tranquilo. Show? Maravilhoso? Então, a questão média aí pelas contas, tá? E aí veio, essa questão de polímero, tá? Dei no intensivo, ó, na semana da prova aqui, ó, aula 11, quase que véspera da prova, e a ladainha é sempre a mesma. Aqui, a única diferença é o seguinte, que ele te deu um hidroxipropanoico, porque eu sempre falo, galera, o ERJ ele vai trabalhar assim, ó, eu fiz isso aqui, ó, isso aqui é a questão, isso aqui foi o que eu falei para a galera, que é sempre a mesma ladainha, né? Ele vai botar para reagir um ácido com álcool, ok? Ou um ácido com uma amina. Só que aqui ele está me dando o hidroxipropanoico, né? Ou seja, esse cara aqui,
ele na verdade, ó, ele tá me dando esse maluco aqui. Um cara que tem a hidroxila e um cara que tem a carboxila aqui. Então você tem que organizar ela para poder ligar a hidroxila de um com a carboxila do outro, mas vai dar um éster de qualquer maneira. Então assim, não é exatamente a mesma coisa, mas certamente essa questão, quem viu aí na véspera da prova, ajudou bastante. Essa matéria, essa questão, pelo todo, assim, eu considero ela entre média e difícil, tá? Entre média e difícil. Beleza? A galera tem, eu sei que a gente tem muita dificuldade das representações, né? Então, assim, vai estar ali bem na beirola do médio e difícil. Beleza? Tranquilo? Show de bola. E aí veio a questão 8. Cara, a questão 8 também não achei, mas a gente viu muito Bronsted Lowry, tá? Aqui ele facilitou, para mim ele facilitou, então você só tinha que saber, né? Porque ele diz que o íon é bicarbonato com ácido sulfúrico, considerando a atuação do íon como base. Então ele falou, cara, né? Bota aí para reagir esses dois putos aqui, porra, e meu irmão, esse cara é base, certo? Então assim, ele facilitou demais. Então essa questão ela ficou fácil, tá? Pela dica que ele que ele deu para vocês. Se ele colocasse para você fazer a reação na íntegra e tudo mais, pode ser que essa questão ela se tornasse um pouquinho mais complicada. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, assim, a fórmula estrutural também do íon bicarbonato, tem nada demais. Então, eu acho essa questão, ela veio fácil, considerando aí, eu trabalhei também bastante a estrutura, né, a fórmula estrutural dos ácidos e tudo mais. Então, realmente, é uma questão que poderia ser mais difícil, tá? E aí veio essa questão, cara. Eu tô muito puto comigo mesmo. Porque eu fiz, né? Você tinha que fazer a relação. Olha a importância de saber a formulinha, né, dos alcenos, né? O CH2N, beleza? Porque tu ia ter que fazer a relação estequiométrica da massa molar desse cara, que é 12N mais 2N, tá? Isso tá para a massa molar do CO2, tá? E aí já tinha uma pegada que tá aqui, ó. Essa reação essa questão que eu botei aqui, oxidação de álcool, mas eu dei, ó, na revisão final, beleza? Na galera do intensivo viu isso aqui 1 milhão de vezes, tá? E olha o que eu botei aqui, galera. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Ó, dá uma churada aqui para vocês, ó. Aqui, filho, né? Carbono primário da água e CO2. Então você tinha que fazer essa relação, tá? Com o CO2 na CNTP, que era 22,4 litros. Aí tu achava que para 1,4, né, 3,5 gramas. É isso? 3,5 gramas? 1,4 litro por 1. Tu ia achar N igual a 4. Né? Então essa era a massa molar ou a massa molar não, né? Desculpa, o número de carbonos, o número de hidrogênios era 8. Então isso aqui é C4H8. Pronto, acabou. Aí o que o bobão fez aqui, correndo? Como eu vi o CO2, eu falei, não. E na prova, cara, não, no rascunho, juro pra vocês, tá assim, ó. Tá bonitinho. Tá a parada, né? O correto seria esse cara, né? E aí, na hora de passar para a prova, eu botei o buteno, né? Porque lembra, ó, carbono terciário, ele vai dar cetona, né? E o carbono primário, ele vai dar o ácido carbônico. Enfim, né? Vida que segue, tranquilão. Show? Então, assim, a questão difícil, tá? Difícil porque você tinha que ter várias sacadas. Primeiro, saber que a dupla estava junto a um carbono primário, ok? Fazer a estequiometria aqui, beleza? Descobrir a massa. E, cara, enfim, né? Então, assim, você tinha que ter essas sacações, beleza? Então, eu acho essa questão difícil. E para fechar nossa análise, cara, porra, aí o cara veio com trava alta, né, filho? Na canela. O cara veio com esse cálculo aqui. Ó, eu fiz, tá? Acertei essa questão, né? Mas eu fiquei meio ainda com cagaço de ter feito, não, porque tinha muito tempo que eu não fazia esse tipo de questão, galera. Lembra que eu não sou químico, né? Eu sou um biólogo metido a besta a fazer questões de química. Ah, então, mas eu adoro sua aula de química. Tudo bem, mas eu não consigo
variar muito os assuntos que realmente eu trabalho com frequência nos vestibulares, sacou? Então essa é a questão. Você mostrar para um químico que estudou isso aqui, pô, a vida toda, meu irmão, o cara certamente vai lembrar isso com muito mais facilidade. Então, assim, eu não esperava, eu não dou mais esse cálculo, né, nas minhas aulas, né, não dá, agora vou ter que dar, né, já que os cornos fizeram, mas enfim, eles quebraram um certo paradigma aqui. Bom, para quem está vendo agora o vídeo, fez a prova, é aquele alívio de que, cara, provavelmente o índice de acerto, né, vai ser muito baixo. Isso aqui é muito difícil, essa questão, tá? Então, assim, você tinha que lembrar, cagar, eu sempre uso, eu ainda brinco isso, eu falo, não precisa cagar, não precisa calcular cagar, porque cagar não cai. Beleza, toma aí, Vitão, né? Mas realmente não era muito frequente, tá? Então, assim, você tinha que fazer essa relação, depois descobrir o grau de dissociação, aí jogava, calculava o pOH, mas é aquilo que eu falo também, ó, pô, essa hidrólise eu fiz exatamente essa hidrólise como exemplo para a galera, tá? Do acetato de sódio, então, assim, a galera tinha que acertar, e a outra parte, naturalmente, era mais difícil, nem todo mundo acertaria. Então, assim, para quem quer medicina, cursos de alta concorrência, né, a primeira parte era obrigatória. Né? A segunda, obviamente, vai ser uma questão que poucos vão acertar. Show, galera? Então, assim, essa é a análise de uma prova, beleza? Sem pressa, sem, assim, correria. Eu vou fazer a correção para vocês, bonitona. O mais importante é vocês entenderem a prova, é o que eu sempre falo, cara. Tá? Entender a prova é muito mais importante do que você saber todo o conteúdo, tá? Porque, cara, é o que eu falo. A não ser que, eu só faço medicina e quero o UERJ, tá? Aí você vai ter que passar, né, tirar a nota, né, o exame de qualificação e depois se rasgar para passar em Biologia e Química, e tudo bem. Você só vai ficar estudando Biologia e Química de junho até novembro, de junho até dezembro, aí pode ser que você consiga estudar bastante coisa além aí, pode te servir. Mas eu tenho certeza absoluta que o que te pegou aqui não foi um conteúdo absurdo, né? Como aquela questão do digestório. Foi uma interpretação, foi uma sacada, sacou? Então, assim, agora essa questão aí já caberia para alguém que só está estudando Biologia e Química também fazer essas questões que, em tese, são menos frequentes. Beleza? Então, isso parte muito do que você quer e do teu nível de preparo. É o que eu sempre falo para a galera, gente. Entender, passar principalmente para medicina, é entender que é um processo. Então, assim, você querer atropelar, por exemplo, se você está estudando, né, tentando calcular constante de hidrólise e você não sabe nem calcular um Kc direito, filhão, é melhor que você volte, estude muito Kc, porque tem muito maior probabilidade de cair, beleza? Para saber bem, e depois você ir caminhando e calcular o KH depois com um pouco mais de tranquilidade. Show? Então, galera, é isso, tá? Espero que, porra, os vídeos, as aulas, tudo tenha ajudado vocês, tá? Como eu falei, 2024 vem fervendo, com muita novidade, muita coisa boa, extensivo online, Biologia e Química, um extensivo só para Enem e um extensivo para Enem e UERJ, que eu vou organizando um cronograma lindão para vocês, tá? Aí depois a gente tem o presencial, que também vai ter, Niterói, chance grande de ter, né, uma sala no Rio também, aulas noturnas, tá? Presenciais, vai ser para tirar a galera que faz algum curso ou trabalha, enfim, vai poder estar aí comigo. Tem a Mia, né, que é o aplicativo que vai ajudar vocês pra caramba. E, cara, muita coisa aí no canal. Valeu? Espero que tenham curtido, espero que tenham ido bem. Mande notícias, cara. Não deixem de escrever aí se realmente os vídeos ajudaram vocês. Um beijo grande, até a próxima.